Muito bem, gente. Vamos falar sobre a perseverança. E a perseverança é aquilo que nós precisamos insistir, continuar. E se a gente for lembrar, alguém teve perseverança para que nós pudéssemos chegar hoje onde nós estamos. Às vezes a gente ficava desanimado, lembra na época da escola? A gente falava assim, para que estudar? Né? Meu amigo já está trabalhando, ganhando o dinheiro dele. A gente tinha essas ideias. Mesmo quando fazia algum curso, o nosso primeiro impulso é sempre desistir no meio do caminho, logo no começo do caminho. E o Evangelho mostra para a gente a necessidade da perseverança. Continuarmos e terminarmos tudo o que pegarmos para fazer. Ainda que no meio do caminho a gente sinta assim, um tanto quanto de dificuldade, porque é a partir dessa perseverança que nós vamos encontrar aquilo que nós mais precisamos. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas às vezes a gente começa a ler um livro e no começo ele começa assim meio pesado, difícil, a gente sente assim meio complicado de ler aquilo. Mas aí você fala assim, eu não vou desistir, nem que eu tenha que ler, eu vou ler todo o livro. Aí você vai, daqui a pouquinho abre assim uma porta enorme, você fala, meu Deus, aí você começa a se interessar e vem uma informação atrás da outra, uma coisa legal, a gente vai vibrando com aquilo que a gente começou a fazer. Então, isso mostra a necessidade que nós temos de perseverar, porque na maioria das vezes a gente se desanima facilmente, aí o gelo derrete, sabe assim, essas desculpinhas que a gente dá? Aí começa um trabalho social, aquele pessoal não tem mais jeito, não. Aquelas crianças, ninguém consegue corrigir aquelas crianças, não. Dona Áurea? Fala isso pra gente, né? Não é? Ninguém consegue corrigir, mas persevera, a gente vai tirar frutos dessa perseverança. Imagina o lavrador. Aí o lavrador vai lá e fala, nossa, mas está chovendo hoje, né? Não vou amassar o barro, não. Nossa, mas está muito sol hoje, não vou mexer com nada, não. Mas que frio lascado, não vou acordar agora cedo, não, deixa para lá. Já pensaram como que seria comprometida a nossa vida aqui na Terra? Se não houvesse alguém que tivesse aquele propósito. Mas para que o lavrador planta? Para vender o fruto daquilo que ele vendeu e ganhar o dinheiro dele, enricar, essas coisas que a gente pensa, né? Mas quantas vezes eles não bateram a cabeça, quantas vezes não erraram a lavoura, quantas vezes não perderam a lavoura. Alguns deles colocaram em risco até o próprio lugar que eles moram, não é? Porque para fazer uma plantação, às vezes precisa ir lá no banco, pedir dinheiro emprestado para comprar semente, comprar aí defensivo, comprar isso, comprar aquilo, comprar trator, comprar isso. E às vezes coloca em risco assim uma enormidade de coisas. E aí você pensa, mas por que ele fez isso? Por que ele criou todo esse potencial risco na vida dele, não é? Mas é a ideia da perseverança. E isso vai desenvolver em nós a confiança e a fé. Vai fortalecer em nós esses sentimentos. E é o que nós mais precisamos. Então, falar em perseverança significa ir um pouco mais além, fazer um pouquinho mais, seguir um pouquinho mais. Alguns de nós... Eu tenho um familiar que há pouco tempo se aposentou e, para surpresa de todo mundo, bem rápido, ele tinha acho que 56 anos, 55 anos. Nossa, mas por que se aposentou tão cedo? Não, porque já tinha 35 anos de recolhimento e ele trabalhava de ascensorista. Aí ele ficou lá de ascensorista por quase 20 anos, ali naquele trabalhinho ali. Mas ele devia ter procurado outras coisas, mas talvez a limitação dele não desse. Então ele perseverou e chegou lá e acabou aposentando. Falei, puxa vida, tem tanta gente, né, que menosprezou essa ideia de aposentadoria, que achou que ia ficar rico antes. E hoje está aí vivendo uma grande dificuldade, uma grande dúvida, não sabe como é que vai ser o futuro, depende de coisinhas umas das outras e vive uma grande insegurança. Então é importante a gente perseverar em tudo que fizermos, é o que o Evangelho mostra para a gente. Então, vai fazer um bolo, por exemplo, agora tem que fazer o recheio do bolo, vamos deixar assim mesmo. Já pensaram como seria? A mãezinha da gente está fazendo um almoço lá, fala, o arroz está bom, só arroz está bom. Já pensaram como que seria? Né? Só arroz, que nem japonês. Não é? O japonês adora um arroz, mas o arroz que deles é bem caprichado, é bem diferente. E aí alguém perseverou lá. Imaginem só. Mas por que tem que levar leva o filho todos os dias na escola, vai buscar aquela coisa, não é?
Aí a gente vai lá na reunião de professor, a professora reclama dele, que ele bagunçou o dia inteiro, só bagunça, quebra as coisas, estraga as plantas. E a gente continua insistindo, perseverando, tendo certeza que uma hora ele vai estar melhor. Nós não temos essa certeza? Temos essa certeza, vai estar melhor. Aí ele fica adulto, olha para trás e fala, ai, quanta besteira que eu fiz, abusei tanto da paciência da minha mãe, do meu pai, do meu avô, da minha avó, do meu tio. Mas alguém perseverou para que ele pudesse vencer essa fase difícil. E assim em tudo que nós vamos fazer. Então, vamos perseverar, vamos vender uma rifa, a rifa do ovo de chocolate. Vamos imaginar que tivesse uma rifa dessa, de ovo de Páscoa. Vamos imaginar. Só imaginar. Só imaginar. Aí chega no meio e fala assim, não, vamos parar de vender, deixa assim mesmo, não, tá dando muito trabalho, ninguém quer comprar, né? Aí a gente parasse de vender, mas e aí, como é que funciona? Aí vem aquela história da mulher que fez a rifa do cavalo e o cavalo morreu, né? Conhece essa história, né? Ela foi muito esperta, sabe o que ela fez? A hora que o homem foi lá buscar o prêmio dele, falou, o cavalo morreu, tá aqui o seu preço, o preço que o senhor pagou, infelizmente o cavalo morreu, né? Só que ela ficou com o resto do dinheiro, né? Porque... Mas na casa espírita pode ter certeza, se vendeu 2 números, 1 já está premiado, não é? Se parar no número 2, 1 está premiado, ele perde mesmo, não tem jeito. Então, se a gente não perseverasse, fosse até o fim, procurasse, pedisse, fosse, a gente dificilmente conseguiria alguma coisa. Então, na casa espírita, hoje a gente está surpreso. Mas já faz um mês que você veio aqui, meu Deus do céu, como passa. Isso pode ter 2 conotações, né? Primeiro assim, de novo esse cara outra vez, um mês aqui, meu Deus do céu. Nem posso falar nada da Paula, porque a Paula teve um problema de saúde grave, ficou internadinha, né? Tadinha, né? Mas, assim, passa, vejam como passa. Se a gente olhar para trás, vejam quantos anos passaram. Quantos anos passaram. E aí eu vou fazer um desafio para vocês. O dia de hoje passou. Você dedicou pelo menos 5 minutos a alguma leitura? Mas passou o dia, acabou. Mas até eu dormir eu consigo. Não consegue mais, hoje acabou. Não consegue mais. Então amanhã, a primeira coisa que você vai fazer é isso. 5 minutos, põe lá no reloginho lá, cronômetro. 5 minutos. Tá tão bom isso aqui, vou pôr mais 5. Põe mais 5. E aí se você conseguir 1/4 de hora, você já é vencedor. É uma cota. 1/4 de hora para mim é uma cota. Conseguiu uma cota. Ótimo, maravilha. Porque o tempo vai passando e a gente vai ficando assim meio embaraçado. Sabe aquela coisa de você reproduzir tudo que você escuta? Você não consegue pensar sozinho. É uma coisa horrível. E na doutrina a gente aprende a não fazer isso. Nós precisamos conversar com a gente mesmo, pensar, meditar, tirar proveito de determinadas conversas. E a gente tem que ir em busca de informações. Informações preciosas. Os espíritos não tinham outro jeito de dar essas informações. Um século passado não tinha lá o YouTube que pudesse filmar ou pudesse gravar o médium falando e deixando lá tudo gravadinho, tudo filmadinho, bonitinho. Não tinha esse recurso. Mas graças a Deus que não tinha, porque nós temos os livros, que é uma prova viva, é um documento. Na verdade, os espíritos não deixaram um livro, deixaram um documento. Tanto isso é real, que se a gente pegar esse documento, qualquer um pode pegar. Vai lá e fala, está tudo errado o que está escrito aí. Você pode confirmar, está escrito ali. Não tem jeito. Mas é que eu ouvi falar aí outra coisa, né? Mas está documentado lá, o camarada assina. O médium assina, põe o nome dele, põe o nome do espírito, está assinado, está documentado. Então você vai lá e pega relato histórico, não é? Tem lá o Paulo Estevo, que o Emmanuel, na década de 50, 40, ele falou que tinha uma cidade em Roma que era feita todinha de mármore. Os historiadores deram risada na cara dele. Deram risada do médium. Deram risada dele. Só que continuaram mexendo, eles estão sempre mexendo lá na cidade santa, naqueles lugares que Jesus passou. Daqui a pouco eles descobrem toda uma cidade todinha de mármore. Olha só, toda de mármore. Então vejam só, diversas pessoas pegaram o livro Paulo Estevam para verificar tudo aquilo que ele falava lá, os tipos de carruagem, de liteira, de carruagem, as vestimentas dos soldados, tudo isso eles foram verificar. Se não estava sendo exagerado, de onde que ele tirava aquela coisa? Uma riqueza de detalhes tremenda. As estradas, as cidades ao redor. Precisaria de um conhecimento histórico profundo sobre isso.
Aí pegaram para fazer isso. Imagina você não persevera. Aí vamos pegar a perseverança do Chico, por exemplo. Aí o Chico tá lá escrevendo o livro Paulo Estevam, daqui a pouco, dá um vento, cai um negócio de tinta da caneta dele em cima dos papéis, estraga tudo. Meu Deus do céu. Estragou. Vai outro dia de novo a mesma coisa. Então veja a perseverança, porque se fosse eu, por exemplo, eu falar assim, eu acho que isso é um sinal para parar, porque normalmente os sinais são bons para a gente parar, não é? Nunca é para perseverar, não é? O único sinal que não é bom de parar é o da loteria, que a gente está sempre perseverando, não é? Mas aí, daqui a pouco, ele encontra um cantinho lá para escrever, onde ele trabalhava, emprestaram lá uma salinha pequenininha embaixo da casa, lá no sótão. E ele vê se aproximar um sapo. O sapo vem. Falou, tem um sapo, meu Deus do céu. Aí ele para na porta e fica ali, né? Para ali na porta e fica ali. Chico termina, algumas horas depois, daqui a pouco o sapo vai embora. No outro dia, ele vai para lá, o sapo de novo, volta para lá outra vez. Fica com aquele negócio ali na porta, com aquele negócio. Bom, o Chico não se deu por contente, foi perguntar para o companheiro que estava escrevendo o livro, o que é esse sapo aqui? Ele falou, esse sapo aqui é o seguinte, a gente teve que trazer esse sapo aqui e nós fizemos uma lente de aumento, então para quem está de fora, dá a impressão de um monstro que está aqui. Então, esses espíritos zombeteiros, brincalhões, que gostam de jogar tinta no papel dos outros, não chegam nem perto. Porque ele parece um monstro, assim, olhando de fora ele parece um monstro. Colocaram uma lente de aumento no bicho de um jeito que quem passava de fora falava, meu Deus do céu, se ele dá largar uma língua, se der uma linguada na gente aqui, ele pega todo mundo ao mesmo tempo, meu Deus do céu, né? E aí ele acabou de escrever o livro assim. Quando terminou o livro, o sapão foi embora, foi lá para o meio do mato, acabou, encerrou o assunto e foi isso. Mas o que significa isso? Perseverança. Ai, como a gente gosta de parar no meio do caminho. Arrumação em casa. Hoje eu vou arrumar a gaveta das meias. Aí você pega a gaveta, põe lá, está naquela disposição muito boa, mas vai cansando, porque você vai vendo coisa que você não queria ter visto. Acha um pé, não acha o outro. Não acha o outro pé. Essa meia gostava tanto, começa a lembrar as histórias das meias, aquela coisa. Come meia. A máquina come meia, porque eu nunca vi a gente achar. Some os pés, tudo. Pode ser, fala com o técnico. Aí chega no meio do caminho e fala, não vou mais mexer com isso aqui não. Pega as meias, junta tudo, assim, joga tudo de novo lá e fecha a gaveta de qualquer jeito. Imagine só, na gaveta de meia. Imagine quando a gente chegar na gaveta dos papéis. Nas pastas, os arquivos da escola, aquelas provas que a gente fez quando estava no primário, os cadernos do primário, sabe aquilo? Lembrancinha de casamento. Lembrancinha de casamento, essas coisas aí. Hoje em dia, o maior horror que se tem é mexer com fotografia de papel, né? Então as pessoas, como tem a fotografia eletrônica, tem uma caixa lá, que ela já está fazendo aniversário, essa caixa lá, porque ninguém mais mexeu naquela caixa, ela está lá. Você foi na minha casa e não vi? Então. Tô desse tamanho para colocar todas as fotos dos álbuns, tirar dos albinhos. Colocar num álbum grande, fazer um negócio bonitinho, então, é difícil. Veja só, se a gente não perseverar, como é que faz? Como que faz? Olha quanta coisa que a gente precisa perseverar. Quanta coisa está ao nosso redor que a gente deixa no meio do caminho. Verificação de banco, despesas mensais, a gente faz lá uma planilhinha, 2, 3 dias, uma semana, acabou, não faz mais, não escreve mais nada. A quê? Pra que isso aqui? Não precisa disso aqui? Que besteira, meu Deus. Não é assim? Não persevera. Aí como é que você vai saber quando gasta mais do que pode, aí fala, eu devia ter feito a planilha. Não é? Aí você chega lá e fala, meu Deus do céu, aonde que eu pus todo o meu dinheiro esse mês? A gente não sabe. E aí, no mês que vem fala assim, hoje é o primeiro dia, vou começar direitinho, primeiro dia. Hoje não gastei nada, ótimo, não preciso escrever nada. Aí no outro dia 3 coisas, 5 coisas, 7 coisas. Aí no outro dia você não teve acesso lá no caderno, no computador, passa 5 dias, tem um monte de papel lá, você fala, não vou marcar mais nada. Deixa pra lá. Como é que a gente vai controlar as nossas despesas, nossas receitas? A gente sabe quanto a gente ganha?
Ah, só posso estar ganhando o que estou gastando. Não, mas normalmente está gastando mais do que está ganhando. Isso é um problema. Isso é um problema grave para a gente. Pode não aparecer em 1 mês, 2 meses, em 6 meses, mas uma hora ele vai aparecer. E depois, como é que nós vamos fazer? Onde é que nós vamos mexer? Onde que a gente vai se lembrar que não pode fazer aquilo? Como que a gente vai fazer isso? Então, se a gente tem na ponta do lápis tudo que a gente gasta, mas para isso precisa do quê? Perseverança. Veja quantas coisinhas do nosso dia a dia que nós não podemos deixar de lado, não é? E aí vem as questões das contas bancárias, tem um monte de conta bancária. Agora o Banco Central abriu a possibilidade de você pegar o dinheiro que você esqueceu em algum banco. Aí todo mundo, agora tem 10 contas abertas lá, cada uma com 3 centavos, 2 centavos, 1 centavo. Fala, misericórdia. Você sabe que já tem golpe em cima disso? O oficial, você não acusa nada. Aí me deram, eu vi ontem, 1.700 e pouco. Falei, beleza. Era só clicar que caía na minha conta. Falei, opa. Aí fui lá ver no site oficial, não tinha nada. Se eu tivesse clicado ontem, tinha tirado da minha conta. Se tivesse. Hã? Eles são mais... Eles são os maiores perseverantes. Mas aí é que nós vimos chegar, gente. Olha só. O mal, ele está à espreita, ele insiste, não é? O camarada está dentro de uma cadeia e liga para você e fala de umas coisas assim, do arco da velha. Você vai... Não é? Olha só. Vejam só. Ele é o que tem de mais organizado. Mas vamos deixar os crimes para a gente resolver depois. Vamos resolver a nossa perseverança aqui. Deixa os crimes para lá. E larga de ser zoião, porque só cai em golpe quem é zoião. Mas vamos lá. Aliás, desculpe, eu não podia falar essa palavra, eu já tinha prometido para mim mesmo, não posso usar gíria, não posso falar a palavra imprópria, não posso. Toda hora eu repito. Ai, meu Deus do céu. É essas palavras, né, que a gente escuta por aí e acaba reproduzindo. Mas vamos voltar à nossa perseverança, certo? Então é lá o nosso armário, a nossa despensa, dá uma boa olhadinha de vez em quando, vê se não tem coisa que dá para aproveitar. Sabe quando você vai na papelaria? Hoje em dia nem tanto, mas antigamente você ia na papelaria, você não conseguia sair de lá sem comprar alguma coisa. Ah, essa folhinha aqui é mais grossa. Essa folhinha aqui é bom para mim quando eu for fazer não sei o que, daqui não sei quantos anos, eu já tenho essa folhinha. Faz isso. Nossa, que durex lindo. Aí você comprava um durex. Né? Pegar, perder a cola até. Então, antigamente tinha esse problema, né? Mas hoje a gente já não tem tanto esse problema, mas eu digo no sentido da gente perseverar, no sentido de saber o que tem para ser usado, usar exatamente as coisas que tem. Sabe, a gente já perdeu esse costume, a gente sempre quer coisa nova, a gente não usa as coisas que a gente tem. Não usa, veja os aplicativos do celular, se você usar 10% do que você tem de aplicativo é muito. É muito, só usa 3, 4. Agora, você tem coragem de apagar os demais? Mas e se eu precisar? Não é? E a memória berrando lá. E se eu precisar? E os canais do YouTube que você assina? Outro dia eu vi que eu estava assinando 50 canais, eu falei, eu vou deixar só 10. Mas foi uma dureza para deixar só 10. Foi uma dureza. Então, essas coisas no nosso dia a dia, a gente deixa assim meio correr solto, né? Fica meio largado, assim. A gente olha direitinho a bateria do nosso carro, o nível do óleo, a gente olha os pneus se estão de pé, se não estão gastos por dentro, a gente tem esse cuidado, porque perseverança também significa cuidado com as nossas coisinhas, nossos carros, as nossas coisas. A gente tem esse cuidado, só sobe em cima e anda. Parou, meu Deus, o carro parou aqui, vem me socorrer. O que aconteceu? Eu não sei, de repente ele parou. Não é? Não acontece isso? Então a gente, na maioria das vezes, vive assim meio que atropelado. E é por isso que de vez em quando a gente tem desânimo para fazer algumas coisas. Se a gente conseguisse viver mais simplesmente, dava para perseverar um pouco mais. Eu não sei se para vocês é a mesma coisa, mas quanto menos coisa a gente tem, mais fácil é de administrar. É mais fácil administrar pouca coisa do que muito. Então você abre o armário e tem 50 sapatos. Veja a dificuldade que a gente tem para escolher um. O homem não tem esse problema. Normalmente. Normalmente. Mas é mais fácil de administrar, deixar eles todos limpinhos, passar um paninho direitinho, tudo em ordem. Não dá? Não é mais fácil?
Aí você tem aquele guarda-roupa assim, uma fileira só de vestido, outra fileira só de camiseta, outra só de blusinhas, a outra só de tubinho. Tubinho que chama? É tubinho? Tá sabendo, né? Mas foi longe agora, né? Tá vendo? Foi longe. Tá vendo só? E aí a gente vê aquele mundo de roupa, você fala, misericórdia, mas olha, tá faltando uma cor aqui que eu não acho lugar nenhum. Aí você viaja lá para Campos do Jordão, acha aquela cor que você queria. Nossa, mas essa aqui que é igualzinha, eu podia comprar essas duas cores, porque ia dar certinho com aquele sapato. Ou com a bolsa. Ai, no final meu Deus nunca do usa céu. essa combinação. Aí você vai fazer uma excursão, olha que beleza, fazer uma excursão, aí chega lá na cidade, aí a excursão passa pela loja, pela rua comercial, né? Nossa, preciso comprar uma lembrança, alguma coisa. Aí você compra aquelas lembranças. Vamos falar de Campos do Jordão, vamos falar das lembrancinhas de Campos do Jordão. Eu ia lá, compro aquelas lembranças. Aí você traz com todo aquele carinho, todo aquele amor para as pessoas, aquelas lembrancinhas, né? Já sabe? O que é que eu vou falar, hein? Você está lendo meus pensamentos? Então, vejam, gente, é preciso a gente tomar muito cuidado. Esse fato de usar as coisas que tem, isso é muito importante para nós, muito importante. Valorizar as coisas que nós já temos. Já está lá, está com a gente. E olha, se você pesquisar, nós temos tanta coisa largada, tanta coisa esquecida. Esses dias, eu como mando em casa, certo? Sou eu que mando lá na minha casa, então... alguém pediu para mim arrumar os discos, CD, DVD, essas coisas, né? Eu falei, então, eu vou arrumar porque eu quero. Aí eu fui lá porque eu quis e fui arrumar, certo? Fui arrumar os discos. E aí eu lembrei que um dos carros tem ainda o aparelho. Meu Deus, que alegria colocar aqueles CDs que a gente tinha. Nossa, que alegria. Pensava assim, nossa, a gente tem uma riqueza. Aí você pensa assim, mas como é que eu ia achar essa música aqui? E depois essa outra aqui, desse outro CD, você ia ficar doido procurando na internet para poder pôr aquelas músicas. Não, tá ali já, só você enfiar o negócio lá, o negócio toca. E a gente tem isso e não sabe. Olha como que nós somos. Nós temos isso e não sabemos. Não é? Então, essas coisas, se vocês derem uma pesquisadinha nos livros, eu fico tão apavorado. E olha que a meta é 50 livros por ano. Eu fico apavorado de ver alguns... Agora, eu estou na semana de um amigo que me deu um livro em 2008. Vejam só. Agora que eu consegui pegar nesse livro, em 2008. Imaginem só. Esse aqui tem a letrinha muito pequena e tem 400 páginas com essa letrinha, eu vou ficar cego. Agora eu vou de qualquer jeito. Mesmo que eu fique cego, eu vou terminar esse livro, não tem jeito. E o pior é que eu estou gostando tanto, que eu falei, daqui a pouco vai acabar o livro, meu Deus do céu. Aí, 20 anos depois, vou ligar para ele. Tudo bem, Antoine? Tudo bem? Olha, Caminho do Coração, que coisa mais linda que você fez. 20 anos depois. Bom que não desencarnou, né? Puxa vida, 20 anos depois. Mas agora que você leu, a gente tem que arrumar uma desculpa, né? Eu tinha esquecido, estou lendo de novo. Não é que estava na fila da leitura, mas 20 anos, meu Deus do céu, você tinha mais de 1000 livros para ler, né? Meu Deus do céu, porque são 500 por ano, imaginem só, né? São 50 por ano, 10 anos são 500 livros, mas imaginem só. Então, se a gente começar a perseverar na leitura, por exemplo, eu comecei com essa história de cota de 15 minutos. Mas tem que ser uma coisa assim muito forte, não pode ligar em mais nada, tem que ser naquilo. 15 minutos, uma cota. Só que hoje eu não consigo dormir sem ler 8 cotas por dia, 7 cotas por dia, imaginem. Não consigo. Meu Deus do céu, só li 3 cotas hoje, que absurdo! Aí eu leio mais uma para completar pelo menos 4, que é 1 hora, pelo menos. Mas não precisa, isso é exagero de gente desperturbada, desequilibrada. Uma cotinha, 15 minutos. Uma cotinha, 15. A gente vai avançar tão fortemente, mas tão fortemente. Sabe por quê? A gente lê normalmente uma página em 2 minutos. Em 15 minutos a gente lê mais ou menos 7 páginas. Então, faça mais ou menos essa continha.
É muito interessante essa continha. E aí a gente vai chegar num número absurdo, a gente vai ler, sei lá, meia dúzia de livros por ano ou mais. Alguns arriscam dizer que a gente vai conseguir ler toda a codificação, mas vamos imaginar que a gente não queira ler a codificação agora. Queira ler outros livros, mas vai. Faz que nem eu faço, eu pego um livro espírita e um não espírita. Um antigo e um ganho, um ganho e um não ganho. Vai fazendo essa mescla, veja que interessante que é. Mas para isso é preciso perseverar. Não adianta, vai aprender inglês. Já tentaram? Quantas vezes, né? Mas o melhor método que tem é a gente tem que ir para um país que só fala inglês. Porque aqui é complicado. Com quem que você vai conversar em inglês? Com o professor? E ele quer conversar com você, por acaso? Não é? Então perseverar, tomar 2 litros de água por dia, alguém faz isso? Persevera? Sabe como é fácil para fazer isso? Divide em garrafinhas. Divide em garrafinha. Essa tem 500, deixa eu tomar 4 dessas. É. Mas você só tem essa de 500? Não, tem de 1 litro, de 1 litro e meio também. Porque o certo é você reservar o que você vai tomar no dia, já deixar separado, porque no final do dia você vai lá e fala assim, meu Deus, só tomei 1 litro hoje. Meu Deus, só tomei 1,5 litro. No meu caso são 3 litros por dia. Então são 10 garrafinhas de 300 ml. 10. Aí quando eu chego agora em casa à noite, porque depois das 8 da noite eu não tomo mais, acabou. Aí você chega lá agora, meu Deus do céu, sobraram 4 garrafas. Não tomei água hoje. Não cumpri a meta. Olha só. Não é? É desse jeito, a gente precisa arrumar um jeito. Então, nos bancos, para que precisa ter 10 contas de banco? Eu tenho 4, já estou querendo desligar pelo menos 3. No fundo, não queria ter nenhuma, mas a gente não pode ter nenhuma conta, né? Não pode. Então, tem um monte de cartão, um monte de conta, aí passa meses, aí você vai saber que tem lá, tá do saldo devedor, R$40, que agora já é 90. Meu Deus, deixei passar, olha só. Então, perseverar significa observar, tomar conta, tomar cuidado, continuar, insistir, repetir. Isso que nós precisamos fazer no nosso dia a dia. Porque a gente vai vivendo de forma tão atropelada. Vocês viram quantas horas a gente gasta, por exemplo, em frente ao televisor, por exemplo? Quantas horas? Hoje eu fico muito feliz, porque se somar as horas de televisor, não dá as horas de livro que eu tenho, graças a Deus. Pelo menos 4 cotas são 7 horas por dia, por semana, né? E eu não fico 7 horas em frente à televisão. Graças a Deus eu não consigo ficar. Mas já teve tempo que eu fiquei, muito mais do que isso. Então, a ideia é a gente arrumar formas de avançar. E a gente só consegue avançar se perseverar. Então é assim, eu vou ler 5 minutos. Deixa aquele bestão lá falar o que ele quiser. A gente lê 5 minutos. Tudo bem, pode começar com 5. Pega as obrinhas menores e letrinhas maiores. As coisas que mais te interessam. Começa assim. Faz isso. Não precisa começar aí com coisas muito complexas e complicadas e extensas. Vai com coisas menores. Na água, vai lá, separa as garrafinhas que você precisa tomar durante o dia. Precisa tomar 2 litros. Então você põe as 3 garrafinhas já prontas ali. No final do dia você vai ver quanto você bebeu. Às vezes a gente está se enganando e não sabe. Porque eu esqueço. A gente esquece. Se não fosse esse controle, a gente esqueceria. Falar, eu já tomei sim. Nossa, tomei tanta água hoje que, belo amor. Mas está denunciando ali quanto que realmente aconteceu, quanto que não aconteceu. É que nem na matemática, né? É que nem a apresentação de contas. Se você escrever direitinho, você sabe quanto você gastou. Claro que você tem que ser fiel àquilo que você gastou, óbvio, não é? Agora, se você fica só assim na elucubração, no pensamento, esse mês gastei pouco, sobrou mais. Não é assim que a gente faz as coisas, não é mesmo? Imaginem se os escritores não tivessem a perseverança. Esse meu amigo que escreveu esse livro, fiquei admirado, porque ele faz o caminho de Santiago de Compostela, são 800 quilômetros que eles vencem a pé, por 1 mês. E nas paradas ele aproveitava e anotava as coisas, um negócio de perseverança. Não é? E depois ele fez esse negócio magnífico, dá a impressão que você está lá vivendo, passando pelos vilarejos, entrando nas pousadas, comendo a comidinha que eles estão comendo.
sabe? Passando as dificuldades que estão passando, as dores, os problemas, os percalços, os desequilíbrios. A gente pensa que está lá. É muito interessante isso. Então vejam, se não tem alguém que persevera, como é que a gente vai conhecer, saber? Se não tivesse alguém que fizesse um livro infantil, escrevesse um livro didático infantil, por exemplo, um livro didático de medicina, até há anos atrás não tínhamos esse recurso. Aí depois da imprensa, né, do Gutenberg, né, que é a máquina impressora, né, como é que era o nome? Tipografia, né? Tipografia. Aí o negócio explodiu. Imagine no tempo de Jesus, que eles escreviam em peles de carneiro. Um versículo do evangelho era um negócio que dava para enrodar. Você tinha que carregar assim, para andar com ele, assim, sabe? Um negócio tremendo. Aí foram se aprimorando, mas se não tivesse essas pessoas que escrevessem, que dedicassem esse tempo, como que nós estaríamos hoje? A nível de conhecimento, de desenvolvimento e tantas outras coisas, né? Então, é importante continuarmos, perseverarmos, porque nós precisamos chegar em algum lugar. Aliás, nós estamos na Terra para sair melhor do que quando chegou. Será que a gente está se propondo a sair do mesmo jeito que chegou? A gente tem que sair melhor. Então, o homem velho tem que ficar para trás, tem que ter o homem novo, tem que sair melhor do que quando nós chegamos aqui. Não adianta a gente ficar com desculpinha, não, mas eu sou assim mesmo. Antigamente a gente ouvia, né? Os tios e as tias, mas ele é desse jeito mesmo, ele não muda, é assim, né? Quer dizer, ele está rodando em círculo, porque se não tem condição de mudar, o Emmanuel vem aí e fala para a gente o seguinte, numa frasezinha lá no Fonte Viva, diz assim: ninguém progride se não renovar-se. Vejam, quanta coisa a gente teve que engolir. A ciência fez a gente engolir tanta coisa, não é? O Espiritismo fez a gente engolir tantas outras. O Espiritismo está fazendo muito cientista engolir tanta coisa, porque eles falavam não, não e não, e agora estão pensando, opa, não é bem não, né? O negócio é mais ou menos, não é? Quanta coisa. Será que daqui a 10 mil anos a gente vai estar igual? Como assim 10 mil anos? A gente não acredita na reencarnação? Agora eu tenho uma coisa para contar para vocês que não é muito confortadora, convenhamos. Nós só estamos no segundo degrau da evolução. Primeiro, mundo primitivo. Agora, provas e expiações, é o segundo degrau. O que a gente espera no segundo degrau? Aí nós vamos subir de joelho, sei lá, e onde que é bem alto para subir de joelho? Alguém conhece, não? Não sei o que da Aparecida, tem muita escada lá, muita coisa, não? Não, tem algum lugar que é uma escadaria enorme que o pessoal tem... Penha, Corcovado. Aí você está lá, você vai no segundo degrau e fala assim, opa, chegou. Aí o que você espera do segundo degrau? O que você espera, né? Você tem, sei lá, mais 300, 200, quantos degraus tem lá? 300, 500, sei lá quantos? É bem alto, né? Eu sei disso, que tem algum lugar, um lugar desse que o pessoal faz indo de joelho lá. Então, segundo degrau. O que a gente pode esperar no segundo degrau da evolução? Vocês acham que a gente vai receber aí, ainda por algum tempo, pessoas mal intencionadas? É claro que nós vamos. Pessoas que vão desviar recursos públicos? É claro que nós vamos receber isso por um bom tempo ainda. Não adianta, a gente não vai mudar a natureza das pessoas de uma hora para outra. Não tem jeito. Não tem jeito. O progresso é uma coisa lenta, gradual, ele vai surgindo, vai acontecendo. E daqui a pouquinho nós vamos para o terceiro degrau, que é a regeneração. Eles falam que daqui a uns 200 anos, mais ou menos, 100, 200 anos, a gente vai estar em regeneração. Mas é só o terceiro degrau. O mal ainda é igual ao bem. Hoje, o mal é maior do que o bem. Na regeneração vai ser igual, mas ainda vai ter mal. Só que a gente vai lidar de outra forma, vai existir outros mecanismos, outras formas de lidar com isso. Mas ainda vai haver o mal, óbvio que vai haver. Então, por que a gente quer desistir? Porque as pessoas são más? Porque as pessoas não valem a pena? Porque as pessoas não se modificam, não se alteram, não mudam? É por isso que a gente quer desistir? Mas a gente está no segundo degrau da evolução ainda. As pessoas são desse jeito mesmo. A gente mesmo, se começar a tirar muita água lá do pocinho do coração, vai vir muita água suja ainda. Com todo respeito. No meu caso, né? Vai vir muita água sujinha ainda. Porque aí
Sabe, aquele negócio de ter acumulado, aí no poço não está ainda limpinho. A gente ama, mas ama de uma forma meio obtusa. A gente gosta, mas gosta de uma forma meio estranha. A gente vive assim, né? Uma coisa assim ainda um tanto quanto nebulosa. Não tem aquele amor fraterno, aquele amor desinteressado, aquela coisa que Jesus pregou pra gente há 2000 anos. Já fazem 2000, olha como passou. Pelo menos em 15 encarnações a gente já passou aqui, estamos do mesmo jeito. 15 ou 20 encarnações a gente já passou por aqui. Teve gente que passou 15, outros passaram 16, 14, 13, 10. Não importa, já passamos diversas vezes aqui. E olha como é que nós estamos ainda. Desconfiando das pessoas, tendo que se precaver de um monte de situações. Olha só como é que nós estamos ainda. E Jesus passou há 2000 anos, estamos desse jeito. Desconfiamos até dos nossos familiares. A gente desconfia deles. Ah, o fulano está lá em casa sozinho. Ah, melhor ir logo para casa. Vai descobrir meus segredos. Ainda bem que eu não falei uma coisa que estou gravando aqui. Então, o que a gente pode pensar? Vamos sofrer golpe? Nós estamos no segundo degrau da evolução. Poxa vida. E quantos golpes nós já não demos, né? Até pouco tempo atrás a gente dava golpe, não dava? No pai, na mãe. Vou estudar a noite inteira na casa da minha amiga, vou dormir lá. Então, tudo muito bom. Você foi lá atrás, né? Não é? E aí, por uma carga d'água, alguém ligou e falou: ah, vi sua filha lá na praia, vocês estão aí na praia? Miserável. No baile. Olha os golpes que a gente dava, né? Você vê que eram uns golpes assim bem, né? Hoje os golpes são diferentes, mas essas coisas que a gente fazia, professor, cadê o trabalho? O que a gente respondia? O cachorro comeu. Ah, mas me contava uma história assim, que era uma história comovente. É mais ou menos a mesma história quando alguém aborda a gente no farol. Minha família tá ali, todo mundo passando fome, fomos despejados, caiu um caminhão em cima, não sei das quantas, fui atropelado, o menino tá com a perna quebrada. É uma tragédia atrás da outra. E a gente, o que a gente pode fazer, meu Deus do céu? Olha o planeta que nós estamos, olha o degrau de evolução que nós estamos. A professora faltar, já começava daí. Como é que é? Fazer uma oração para a professora faltar. Faltar. Essas coisas assim, né? Essas coisas assim. Né? Pior é quem tinha um nome com letra A, B, C, né? O meu sempre foi S, era sempre no final, né? Então... Era esperto, né? Quando você falava que esqueceu a lição Na em letra casa, S. vai buscar. Aí lascou não tudo, tinha aí feito. lascou tudo, né? Aí não tinha jeito. Ou então o golpe, né? Faz trabalho em grupo. Olha, outro golpe que a gente dava. Trabalho em grupo. Só um ou dois que faziam, o resto... Punha o nome. Não era assim? É. Aí vai dar o golpe na hora de entrar na faculdade lá. Vai dar o golpe lá, né? Porque vai fazer o quê? Ah, estão vendendo o gabarito, mas olha o planeta que nós estamos. Não era natural que isso acontecesse? Eles vendessem o gabarito? Porque não estudou a vida inteira, não fez nada. Agora quer entrar na faculdade, entrar como? Pagando, né? E sair como? E na hora de tirar a carteira de motorista? Não é assim? Antigamente, hoje já mudou, mas antigamente era assim, se não pagasse, não passava. Podia ser um exímio motorista, mas não passava. Agora está diferente, agora você faz lá o teste direitinho, mas se você tem que estudar direitinho, tem que andar direitinho, tem que fazer as coisas direitinho, mas quanto a gente já não fez disso? E quando o guarda pegava a gente na estrada, o farol queimado, sei lá, pneu careca, não sei o quê, a carteira já tinha uma notinha de 50 lá e tal, e mostrava a carteira para ele, aquelas coisas assim, sabe, umas coisas assim. Olha o planeta que nós estamos... Dá para estranhar um negócio desse? Vocês acham que Jesus se incomoda com isso? Olha assim, bom, tirando os, como é que é, os feridos, como é que tem uma história assim? Entre mortos e feridos, então, tá vendo? Então, a gente chega lá, graças a Deus, com 80, 90 anos, e a gente conseguiu apagar todas essas porcaradas que a gente fez para trás. Tudo isso, essas coisas que a gente fez, que não tem nada a ver. Às vezes um pouco de perversidade com os animais. No nosso tempo era muito comum as crianças quererem abrir os bichos para ver o que tinha dentro. Lembram disso? Pagavam para brigar.
Não é? Ele tinha esse negócio aí, arrumava cachorro, deixava ele bravo para sair brigando com os cachorros no meio da rua. A gente tinha esses negócios aí, essas coisas assim. Ficou para trás, não é? Aí tem um livro do Chico, isso não é muito confortador, viu? Então tem um menininho que desencarnou lá, só que ele estava com um problema terrível. Ele não conseguia acender. E aí veio o priminho dele que desencarnou também, e o priminho dele facilmente acendeu. Mas por que ele não pode vir? Ele tem um problema que ele precisa resolver. Qual é o problema que ele tem que resolver? Ele tinha um problema com os animais, ele era perversinho com os animais. Olha só. Então ele teve que reencarnar para proteger quem, para falar para quem, não fazer o que com não sei quem. Quem é aquele que teve que reencarnar para fazer isso? Então todos esses chatos de plantão, que não querem que você tire uma folha de uma árvore, olha por que eles são assim. Tá vendo? Porque aprontaram lá atrás. Tá vendo só? Olha só. Não é? E as mulheres de hoje, quem são? São os homens de ontem. Por isso que elas querem igualdade, né? E os homens de hoje, quem são? As mulheres lá de trás. Não queriam igualdade o quê? Agora é a minha vez. Você se vira aí. Que história é essa? Então, de brincadeira, é óbvio, né? Tem as suas proporções. Mas a gente vai entendendo. Veja como é bonita a gente saber da reencarnação. Mas para isso é preciso continuar, preciso insistir, é preciso ir mais adiante. E o que é muito confortador é que nós vamos, todos nós, não tem ninguém que não vai se resolver, não vai ascender, não vai para frente. Todos nós vamos. Não tem ninguém que vai ficar para trás, todos nós vamos avançar. De um jeito ou de outro, a providência divina cuidará da gente de uma forma espetacular. E é assim, a gente pode demorar um pouquinho, mas que nós vamos para frente, nós vamos. Ainda que seja no espinete, né? Nós vamos para frente. Nós vamos para frente, de um jeito ou de outro a gente vai. Então, não nos preocupemos com isso, estejamos tranquilos, aprendamos a perseverar e fazer um pouquinho da nossa parte. E o pouquinho da nossa parte é sermos melhores. Essa é a ideia. Se a gente conseguir ser um pouquinho melhor, sempre mudar para melhor. Sabe assim? Eu adoro falar mal de motorista de ônibus. Aí você pensa assim, eu tenho que parar com isso. Agora eu vou falar só dos cobradores. Aí depois você para com os cobradores também. Falar mal de funcionário público, para com isso. Vou falar mal de médico, para com isso. Vou falar mal de advogado, não pense nisso. Sabe assim, a gente procurar, de uma certa forma, ser um pouquinho melhor. Da sogra não, porque a gente nunca fala mal, mas se por acaso falar, a gente já muda imediatamente. Não faça isso. Pense melhor, né? Fale melhor, pense melhor. Mas não é só falar e pensar, também agir. Ter iniciativa. Você está vendo que a pessoa precisa e você fica dando uma de morto? Faz alguma coisa. Ajuda. Eu tinha um carro antigamente, nem vou falar o nome dele. Já sabe. Todo mundo já sabe. Não, mas tem gente que está vendo pela primeira vez, né? Então não vou falar o nome para eles não saberem. Era um Del Rey. Viu, gente? Os 4 aí eram Del Rey. O resto do Santa Cruz. Olha só, tá vendo? Aí a gente via os outros carros parados na rua, lá o cara com o motor aberto, lá mexendo, aquele vaporzão saindo, o pneu furado, o homem olhando assim, não sabia o que fazer. Aí você passava diretão com o seu carrão velho lá, porque aí daqui a pouco era você que estava se lascando todinho. Você vê como é que é? Ajuda, para um pouquinho, ajuda. Esquentou, quer um pouquinho de água, porque quem tem carro velho sempre tem uma garrafa de água, um garrafão de água, né? Tem o puxador de carro também, eu tenho, mesmo no carro novo, eu também tenho o puxador de carro, já puxei carro na rua, porque eu já tive carro antigo, carro velho. Tem macaco que serve em qualquer carro, sabe assim? Essas coisas. Então, a gente tem que ter iniciativa, tem que fazer a diferença. É para isso que nós estamos aqui, para ser igual a todo mundo. Maria vai com as outras, assim, efeito manada. De uma certa forma é bom, mas, só porque todo mundo está fazendo isso, também vou fazer. Não, você pode fazer melhor. A gente pode fazer. E não desistir. Fazer e não desistir. Xingaram você no WhatsApp? Não bloqueia, não. Não bloqueia, não. Deixa ativo, não tem problema. Pode ser que ele tenha razão. Se não tiver razão, não tem motivo para bloquear ele. Tá certo?
Para a gente vencer isso, vencer esse orgulho que nós temos, essa vaidade que nós temos, que ninguém pode falar nada que a gente não goste. Hoje em dia nós estamos no século da conversa, né? Porque o pessoal, pelo negócio lá, todo mundo fala o que quer, não é mesmo? E a gente tem que ter força para escutar também o que não quer. Então, é isso. Especificamente no grupo da família, tá bom? Não saia do grupo de família. Você pode dar uma sumida lá, mas não sai. Seja forte. Detesta minha cunhada. A minha sogra só fica dando indiretinha para mim. Não saia, mesmo assim, seja forte, persevere, porque é aí que estão as grandes coisas da nossa vida. A gente vai sentir como nós estamos assim, quando a gente consegue fazer o que a gente não queria fazer e não fazer o que a gente queria fazer. Isso é aí que a gente vai ver como que nós estamos. É aí que a gente vai ver, certo? A gente tem vontade de vez em quando de falar umas verdades aí para umas pessoas, especialmente pelo celular lá, né? Mas às vezes não é o momento, não é a hora, às vezes tem a hora certa, o momento certo para a gente poder falar alguma coisa. Então, aprendamos a ouvir, aprendamos a perseverar e não sejamos tão assim sensíveis, não é? Sensíveis. Uma sensibilidade tão grande, não é? Os nossos jovenzinhos hoje têm uma sensibilidade, não é? Qualquer coisa que fala ele fica ofendido, chateado, aí vai falar com a mãe vai falar com a sua mãe, aí as duas brigam, aí depois fica anos sem falar. Uma besteira, não é? Umas bobagens. O nosso tempo de criança era uma confusão, a gente que tinha que resolver. Tinha um problema, hein? Se chegasse em casa chorando, ele apanhava ainda. Não podia chegar chorando, podia ter apanhado na escola, mas tinha que lavar o rosto, dar um jeito. O que aconteceu? Está tudo sujo? Eu caí sozinho na escola, não podia nem falar que brigou na escola. Então, antigamente era desse jeito, a gente tinha que aprender meio na marra algumas coisas, né? Meio assim, meio na força. E cada um tinha um apelido, né? Tinha feijão, tinha macarrão, tinha... Quatro olhos, narigão... Gordo era muito comum, então a gente sempre arrumava substituir o... E nada era bullying, né? Não, mas a gente está falando no sentido assim de que era natural. Hoje, tudo bem, a pessoa se sente ofendida, fica chateada e tal, mas a gente precisa fortalecer o nosso ânimo, o nosso coração. E chega em casa, o pai, o fulano me xingou de feio. Aí o pai fala, esse é um problema grave, porque se você fosse gordo, você podia emagrecer, mas ser feio é duro, não dá para arrumar nunca. Que Deus nos abençoe e que Jesus nos ilumine. Olha, a segunda risadinha. Diz que a mulher só dá 4 risadinhas por dia. Então, vocês já deram uma agora, talvez já tenham dado 3 antes, não é? Então, nós já ganhamos o dia. E não se preocupem, semana que vem pessoas muito capacitadas que vão ajudar vocês a pensar, tá bom? Muito obrigado pela atenção, perseveremos e não deixemos a peteca cair, tá bom? Isso aí.